Existem tipos de mensagens, existem formas das quais o Senhor se move no meio de nós, e nós precisamos estar sensíveis à voz dEle, precisamos saber para onde Ele nos conduz. Quantos aqui são conduzidos por Deus? Amém. Eu creio em nome de Jesus que até o fim dessa noite a outra metade também vai ser em nome de Jesus. Nós somos um povo, nós somos uma família, nós somos uma nação cujo Deus é o Senhor, amém? Que somos conduzidos por Ele. Nós não somos conduzidos por nós mesmos. Não quero te desanimar, não quero trazer a você um entristecimento nesse momento, mas a tua vida não é conduzida por você mesmo. A tua vida é conduzida por Deus. Deus é o teu Senhor. Deus é aquele que te conduz, que te dirige os passos. E existem momentos onde nós nos debruçamos na palavra de Deus para um conhecimento, mas existem momentos onde nós nos debruçamos na presença de Deus para que a fé que foi depositada em nós seja exercitada. Assim como nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo está escrevendo, em determinado momento ele diz: olha, eu não vou com vocês com palavras de conhecimento, mas eu vou com vocês com palavras de fé e poder. Então eu creio que neste momento, nesta noite, o Senhor está querendo nos conduzir para um lugar diferente. Quantos creem comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ler juntos uma história que é muito conhecida por nós, uma história que é uma das clássicas das Escrituras. Mas eu creio que é algo que o Senhor tem para derramar sobre nós aqui nessa noite, única, individualmente, de uma forma peculiar. E assim que você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos honrar a palavra de Deus, vamos ler juntos, Marcos capítulo 4, versículo 10. Glória a Deus, louvado seja o Senhor neste lugar, esta casa é dEle, Ele é o Senhor, o dono das nossas vidas. Tu és, Senhor, o dono das nossas vidas. Marcos capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam juntos dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Eu acho que eu estou errado. Perdão, capítulo 5, versículo 25. Um pouquinho para frente. Começando na metade do versículo 24, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo a Jesus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ele, porém, responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor amado, nós rogamos a Ti nessa noite por uma revelação desta palavra. Senhor, rogamos a Ti, Deus, por um despejar de fé nos nossos corações. Rogamos a Ti, Senhor Deus, por um mover do Teu Espírito nesta noite. Não, Senhor, por aquilo que homem pode produzir, não por aquilo que conhecimento pode, Senhor Deus, convencer,
mas, Senhor, aquilo que o Espírito, que, Senhor, por meio de gemidos inexprimíveis, Senhor, é capaz de gerar em nós e por meio de nós. Senhor, nós oramos, Pai, para que a Tua vontade para esta noite se cumpra na forma integral dela, Senhor Deus, e que todos nós saímos daqui tocados e mexidos, Deus, com o Teu mover sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Esta palavra, amados, é uma palavra muito conhecida no nosso meio. É uma palavra que conhecemos com vários títulos. Sabemos como a cura da mulher enferma, a cura da mulher com fluxo de sangue, a cura da mulher com hemorragia. Mas há algo aqui que eu e você precisamos receber da parte do céu nessa noite. Há algo que o Senhor tem, ao longo desses últimos dias, falado ao meu coração, tem me conduzido, e hoje o louvor não poderia ter sido melhor do que senão um despertar de mover-se e sair do lugar de onde você está para um chacoalhão, para uma reação daquilo que vem do céu. Precisamos entender que muitas das vezes é necessário uma reação. Muitas das vezes é necessário um movimento no sentido contrário. Muitas das vezes é necessário sairmos da zona de conforto, sairmos de onde nós estamos e avançarmos para uma direção da qual muitas vezes não sabemos nem direito para onde e como ir. Obrigado, querido. Muito obrigado. E então, essa história fala a respeito disso. Essa história fala a respeito, primeiramente, de uma multidão que Jesus tem que se deparar com ela. Jesus estava caminhando, a sua fama já havia sido dada, as pessoas já estavam atrás dele para sinais, cura, prodígios, maravilhas, palavras de conhecimento. As pessoas avançavam em direção a esse tal de Jesus, querendo conhecê-lo mais. E o texto começa dizendo que grande multidão o seguia, comprimindo. E logo na sequência, a palavra diz, aconteceu que certa mulher, deixa eu dizer algo a você, você pode estar rodeado de uma grande multidão, você pode até achar que você é mais um, mas aos olhos de Deus, você tem nome, você tem uma história, você tem uma identidade, você não é mais um. Você não é parte de uma grande multidão aos olhos de Cristo. Você é alguém com quem Ele se importa, com quem Ele nota. E Ele se inclina em direção a você e a mim. Você crê nisso? Ele é contigo. Você não é uma multidão. Você pode estar no meio de uma multidão, mas Ele não te vê como uma multidão. Ele não te vê como um todo. Ele não vê uma massa de pessoas. Ele olha para o teu coração, Ele olha para você. Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu nome. Ele te dá um novo nome, inclusive. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher, ela também não é qualquer mulher. Ela é uma mulher que estava padecendo, igreja. Uma mulher que sofria. Uma mulher que, como a palavra relata para nós, por 12 anos sofria de uma enfermidade. Não uma enfermidade qualquer, uma enfermidade da qual ela se inclinou em tentar curar, se inclinou em tentar encontrar a solução. E ao tentar encontrar a solução, ela gastou tudo que ela tinha. E nessa mulher, eu e você, nos encontramos hoje. Nessa mulher que, num momento longo, tentando encontrar a solução para o seu problema, hoje nós olhamos para ela e nos encontramos como ela. Alguns de nós se encontrem com ela nessa noite, numa questão de saúde física, numa enfermidade que você vem lutado, você vem desprendido dos teus recursos atrás de cura, você já tentou um médico A, B, C, D, todos os tipos de tratamentos,
dos homeopáticos aos tarja preta. Você tentou até encontrar processos cirúrgicos. Nessa noite, alguns aqui se encontrarão como essa mulher na enfermidade do corpo. Se encontrarão como pessoas que estão procurando uma solução. Talvez o teu caso seja de 4 anos, 5 anos, 12 anos, 20 anos, desde quando você nasceu. Outros aqui nessa noite se encontrarão com essa mulher com uma doença na alma. Uma alma aflita, ferida, uma autoestima baixa. Se encontrarão com essa mulher num momento de solidão, depressão, sem desejo de vida. Se encontrarão, talvez, nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, buscando sanar, buscando resolver, buscando identificar qual foi o processo no histórico, no passado, qual foi a ferida, qual foi a machucadura, qual foi a grande aflição que gerou uma reação que ao longo desses anos, hoje, você sofre. Outras pessoas nessa noite se encontrarão como essa mulher na luta contra um pecado, contra um vício. Se encontrarão como aqueles que já tentaram de tudo para largar um vício específico na sua vida. Seja ele o alcoolismo, seja ele o cigarro, seja ele a pornografia, seja ele a traição, seja ele a mentira, seja ele o furto, seja ele qual for. Alguns aqui nessa noite se encontrarão com essa mulher, lutando com um longo histórico, uma longa jornada de grandes tentativas de sanar uma doença, sanar uma enfermidade, sanar um espinho na carne, sanar algo que tire a paz. Outros aqui terão como se encontrar com essa mulher nessa noite no meio de rupturas em relacionamentos. Pessoas que têm dificuldade tremenda de se relacionar, de manter uma amizade por muito tempo. Pessoas que têm dificuldade de gerar amigos ou amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que têm uma tremenda dificuldade de se abrir, de ser dada, de ser para o próximo. Talvez você se encontre como essa mulher aqui. Você olha para trás e pensa em todos os relacionamentos que você conseguiu estragar. E você se encontra cabisbaixo, machucado, entristecido, com um histórico de opressão, de tragédia, de entristecimento, de desgosto, de desistência. É possível até que hajam alguns aqui nessa noite que chegaram já desistidos. Desistidos de lutar, desistidos de avançar, desistidos de acreditar que haverá uma mudança. Mas hoje, eu me coloco do lado das Escrituras para dizer a você, por meio do Espírito Santo, que há esperança para a tua vida. Hoje eu me coloco do lado da palavra de Deus, de uma história que foi verídica, real, e aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre é capaz de mudar a nossa história, de mudar o nosso histórico, de reverter, de virar o quadro, de fazer coisas incríveis das quais nós nem imaginamos. Hoje eu me coloco desse lado. E hoje eu me apresento na presença de vocês como um porta-voz das boas novas. Hoje eu me apresento na presença de vocês como alguém que é capaz de trazer, por meio da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, fé ao teu coração. Para dizer a você que sim, é possível. Para dizer a você que sim, é capaz, Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Versículo 26, muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes,
Pelo contrário, indo a pior. O histórico e o laudo desta mulher, neste exato momento, era um desastre garantido. É interessante que essa mulher sofria de hemorragia. Saía sangue do corpo dela. E sabe o que sangue significa na palavra de Deus? Vida. A cada gota, a cada trapo que ela trocava, a cada momento em que ela olhava para a sua enfermidade e sabia que parte daquilo que era dela estava saindo, significava que dias estavam sendo roubados da vida dela. E sabe quem é que rouba? É ele mesmo, o capeta. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. E muitas das vezes, eu e você não reagimos. Muitas das vezes eu e você paralisamos. Muitas das vezes eu e você nos falta a reação de avançarmos e lutarmos contra aquilo que vem nos matando. E eu estou aqui nessa noite para dizer a você, basta. Eu estou aqui nessa noite para dizer a você, chega. Chega de deixar vida sair de você. Chega de você se conformar com aquilo que tem lhe matado. Chega de você se conformar com aquilo que está roubando os seus dias, está roubando a sua alegria, está roubando o seu ânimo, está roubando a tua santidade, está roubando aquilo que o Senhor desenhou para você. Como é que eu faço então, pastor? Eu concordo, eu não quero mais que isso saia de mim, eu não quero mais que a vida fuja de mim. O que eu faço? Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Quem é o famoso dos famosos? Quem é o médico dos médicos? Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o Rei dos reis? Quem é o dono das nossas vidas? Quem é o autor e consumador da nossa fé? É o nosso Deus, é o nosso Jesus, é o nosso Salvador. Ele sim tem a fama daquele que cura. Ele sim tem a fama daquele que liberta. Ele sim tem a fama daquele que livra os oprimidos, liberta os encarcerados, cura os enfermos e coxos, traz prosperidade, traz vida àquele que está abatido. Quantos aqui já não ouviram a respeito da fama do nosso Salvador? Quantos aqui têm de fato a consciência de que quando se ajoelham e oram, estão falando com o Senhor dos senhores? O nosso dono, aquele que é capaz de fazer tudo e muito mais. Essa mulher, ela ouve a fama de Jesus, igreja amada. Ela então arrisca, olha para a pessoa do seu lado e diz assim, esta mulher arrisca. Agora, não precisa olhar para a pessoa do seu lado, não. Feche os seus olhos e diga para você mesmo. Diga, esta mulher arrisca. Amados, essa mulher, ela estava condenada a viver separada de todo um povo. Esta mulher era considerada impura. Esta mulher tinha uma praga nela de que aquele a quem ela tocasse tornava-se impuro. Essa mulher, ela teve que arriscar muita coisa na vida dela, para ela se aproximar do Salvador, para ela se chegar até perto de Jesus. E é isso que ela decide. Ela decide isso na loucura da fé dela. Ela decide isso saindo da casinha completamente, igreja amada. E existem momentos onde eu e você vamos ter que sair da casinha.
Existem momentos onde a gente vai ter que dar uma de louco para que a nossa fé, colocada em exercício, gere algo que chame a atenção do Senhor. Ô pastor, peraí, acho que você está falando alguma coisa que não é bíblica. Ah, não é? Vamos abrir lá em Lucas então, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 está escrito assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amados, aqui é o momento onde seus discípulos pedem a Jesus que o ensine a orar. Preste atenção. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Aqui Jesus traz um modelo, mas ele continua. Disse-lhe ainda Jesus, ou seja, ainda ensinando a respeito da oração: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo, também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar esses pães. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que de tiver necessidade. Preste atenção que Jesus está ensinando a nós orarmos. E ele fala uma palavra-chave aqui: importunação. E ele não para aqui, vamos continuar lendo. Por isso, ou seja, agora, em outras palavras, vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Jesus ensina os seus discípulos a orar e diz assim: olha, é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pedir, e importunar ao Pai em nome do Filho. E é exatamente o que essa mulher faz com a sua fé. É exatamente o que essa mulher faz com a sua fé. É no momento em que ela diz assim: quer saber? Eu não tenho mais nada a perder. A minha vida está se esvaindo das minhas mãos. A minha vida está já perdida. Então ela vai em direção ao único capaz de transformar aquela realidade na vida dela. É como quando Pedro diz: para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Aquela mulher, ela mira para Jesus, amados, como a única solução, a única alternativa, o único foco, o único destino da vida dela. E ela vai na intensidade que ela é capaz de ir. E o texto, voltando lá em Marcos 5, versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aleluia, Jesus. Ela toca em Jesus, ela toca nas vestes de Cristo, ela toca na orla do seu manto, ela toca na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, ela toca num lugar de onde emana poder para a vida dela. Porque dizia:
Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela cria que quando ela se achegasse a Jesus, igreja amada, ela de fato seria curada. Ela de fato seria curada. E aqui eu e você precisamos entender. Eu quero convidar você a abrir um texto lá em Hebreus capítulo 11, muito conhecido por nós, onde fala a respeito da fé. No versículo 1, 2 e 3, vamos ler ali. Hebreus capítulo 11, versículo 11 em diante diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Preste atenção aqui no versículo 3 comigo. Pela fé, igreja amada, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Pela fé nós entendemos, pela fé nós compreendemos, pela fé a nossa cosmovisão, pela fé a nossa perspectiva de vida, pela fé as nossas respostas se dão de que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse texto ele está trazendo para mim e para você uma lembrança. Uma lembrança de que a fé, ela não é só instrumento de salvação, mas ela é instrumento de compreensão. A fé, ela não é a ferramenta que eu e você usamos para nos achegar a Deus e depois guardamos numa prateleira. A fé é o estilo de vida do cristão. Tive o privilégio de estar nesse fim de semana. Nós fomos passear, fomos agraciados por irmãos que em épocas de vacas gordas se lembraram de nós. Aleluia, Jesus. Que pastor recebe aqueles telefonema bomba, né? Dificilmente é aquele telefonema: ô pastor, ganhei um aumento hoje, vou te levar para jantar, né? Brincadeiras à parte, com um fundinho de verdade. Nós fomos então para Gramado, né? Tivemos ali um tempo maravilhoso com alguns irmãos da igreja. E 2 episódios que se conectaram na minha cabeça, que me marcaram, foram o seguinte: nós fomos visitar a Daia e o Dé. A Daia, ela congregou conosco por um tempo, fiz o casamento, ela conheceu um gaúcho, né? Eles se casaram, fiz o casamento deles, eles foram para lá, estão bem, amados, estão uma bênção, estão crescendo, amadurecendo, o casamento deles vai bem. Eles estão envolvidos numa igreja local lá, super empolgados com o que Deus está fazendo, glória a Deus por isso. Mas fomos visitá-los lá em Bento Gonçalves e, num determinado momento, eles resolveram passear conosco. O Jeff, então, o Def, foi nos levar para um neto de imigrante italiano, num lugar onde ele tinha uma plantação de uva, né, parreiras de uva, das quais ele colhe e faz sucos orgânicos de uva. E ele, antes de nós degustarmos os sucos, ele fez ali uma explanação, contando um pouco da história, de como eles chegaram no Brasil, do quanto eles sofreram, da dificuldade. Eles vieram da Itália literalmente para poder não morrer de fome, vieram para cá atrás de frutas grandes, e uma coisa muito interessante de se ouvir e aprender. E num determinado momento, ele tinha alguns objetos ali onde ele estava contando para nós a história. Ele mostra uma caixa de madeira, mais ou menos o tamanho daquela que nós colocamos os alimentos que nós preparamos, as cestas. E ele disse: olha, os meus avós vieram com esta caixa. Nesta caixa continha tudo o que eles trouxeram e começaram a vida aqui nesta região no Brasil. E ao lado tinham alguns objetos, alguns utensílios, e eu, por gostar muito de ferramentas para trabalhar com madeira, no meio de alguns formões eu encontrei um machado. E, amados, esse machado era um machado feito por uma peça metálica disforme,
provavelmente a peça de alguma grande máquina ou alguma coisa que foi encontrado, amarrado a um cabo de madeira, todo gasto, sujo e escurecido pelo tempo e por mãos calejadas de terem usado aquela ferramenta. E quando eu olhei para aquilo, eu peguei naquela ferramenta e aquilo me trouxe muito temor, aquilo, porque eu fiquei imaginando quantas e quantas e quantas situações não se passaram de provavelmente sobrevivência com aquela ferramenta que eu segurava nas minhas mãos. E aí nós aproveitamos o passeio, degustamos, né, colhemos algumas castanhas, foi maravilhoso, saímos de lá. O segundo momento que eu quero compartilhar contigo, nós estávamos no calçadão de Gramado, né, onde o glamour e a fama tomam conta daquele lugar, coisas muito lindas e caras, né, que os nossos olhos só viram e passaram. Glória a Deus pela minha esposa, que ela é econômica, aleluia, Jesus. Vim com tudo no banco certinho, glória a Deus, tudo certinho. E num determinado momento também entrei em uma loja de artigos masculinos de decoração. Facas, espadas, machados e aí eu afastado um pouco da vendedora, explicando para um homem interessado naquelas coisas, e ela contando os tipos de metais e a forma pela qual aquele aço foi forjado e foi desenvolvido para estar ali daquele jeito. E eu vi ela manuseando um machado muito melhor, muito mais equilibrado, com os materiais da melhor qualidade naquele lugar, daquele machado. E aí ela até falou que eu acho que custava mais ou menos 800 e poucos reais, um machadinho desse tamanho assim. E aí eu, ouvindo aquilo, imediatamente eu me remeti àquele outro machado, o de verdade. O machado que serviu a sua função. Não um machado de objeto decorativo. Não um machado que vai ficar numa prateleira de uma casa de alguém muito rico, muito nobre, que queira colocar junto com seus outros artefatos de coleção. Mas o machado do qual estava gasto, sujo, marcado pelas experiências da vida, marcado, disforme, enferrujado, estragado, gasto pelas experiências da vida. E nesse momento, enquanto eu estava voltando, eu comecei a refletir a respeito dessas coisas, e eu falei: Senhor, eu quero ter a fé como a deste machado. Eu não quero uma fé que fique guardada no meu armário, não. Eu não quero ter uma fé que serviu como porta de entrada para a minha vida com Cristo Jesus, e agora eu vivo no bem e bom, e eu simplesmente desisto das lutas e das batalhas por qualquer coisa, e para dizer: não é a vontade de Deus, está tudo bem. Ô pastor, então o que vale mais? A soberania divina ou o poder da oração? É óbvio que é a soberania divina. Mas Jesus falou: enquanto Deus não responder, importune. Enquanto Deus não responder, importune. Enquanto não houver resposta, ore. Enquanto não houver a solução e ainda tiver tempo para lutar, faça o que você precisar fazer, o que o Espírito te impelia a fazer. Ore, clame, grite ao Senhor, coloque os seus joelhos no chão, jejue e entre em guerra, amados, para que a tua fé não seja aquela que vai ficar guardada na prateleira. Para que a tua fé seja aquela que é posta em prática. Essa mulher não sabia mais para onde correr, amados, muitos e muitos anos sofrendo da mesma coisa. Ela não tinha mais dinheiro, provavelmente não tinha mais ninguém que pudesse dar novidade para ela. Ela já estava mais ciente da enfermidade dela do que muitos médicos que estavam por ali. Mas quando ela olhou para Jesus, ela falou: se eu tocar na orla do seu manto, certamente eu serei curada, certamente eu serei sarada, certamente o Senhor há de cuidar de mim. E foi isso que aconteceu.
Logo, versículo 29, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo que não nos confunde com a multidão. Esse é o nosso Cristo que não nos confunde com aquele caso que às vezes nós achamos que é pior do que o nosso. E que muitas vezes pode até ser. Ah, pastor, eu não me sinto desencorajado em orar porque eu conheci um irmão que está sofrendo mais do que eu. Amado, ore por ele e ore por você também. Jesus aqui percebeu que dele saiu o poder. Jesus aqui percebeu, ele disse: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, os 12, os apóstolos, os grandes homens de Deus. Vê que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Jesus. Está cheio de gente em volta de você, você ainda quer saber se alguém te tocou. Amados, isso aqui é perfeito. Sabe por quê? Porque você não pode depender a tua fé dos grandes homens de Deus. A tua fé não está nas mãos dos grandes homens de Deus. A tua fé não está nos pastores ou naqueles homens que oram por cura. Não está nas mãos do teu discipulador. A tua fé é o Espírito que quer gerar dentro de você para que você creia e a tua fé gere transformação no teu coração. Tem alguém aí? Não é à toa que os discípulos não perceberam nada do que estava acontecendo. O Senhor marcou por meio das Escrituras uma grande separação entre Deus, aquele que cura, e nós. E quando eu e você corremos em direção a Ele, não é um paletó de um pregador que vai te curar, meu irmão, minha irmã. Não é um óleo de cozinha misturado com Johnson & Johnson que vai te curar, meu irmão e minha irmã. Não é alguma coisa que eu e você possamos fabricar, mas isso é do Senhor. Isso é um dom que é derramado sobre nós. E o Senhor opera de forma inexplicável no meio de nós. Mas para isso, eu preciso te dizer, você precisa crer. Para isso, você tem que pegar esse machado, o machado lá. Para isso você tem que pegar esse machado da prateleira e colocar ele em obra, e colocar ele em exercício, e colocar ele em oração, e clamar, e importunar na presença de Deus, e bater, e pedir, e buscar, e jejuar, e orar, e dizer: Senhor, eu ainda vou vencer essa batalha. Senhor, eu ainda vou vencer essa batalha. Não vai ser hoje, mas vai ser amanhã. Não vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, mas eu vou vencer essa batalha. E enquanto o Senhor não me der um resultado final, eu não desistirei de lutar. Eu não desistirei de batalhar, eu não desistirei de orar, porque o Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Ei, eu estou pregando só para mim nessa noite? É uma palavra de movimento, é uma palavra de fé, é uma palavra de incendiar os nossos corações, igreja amada. É uma palavra de você sair de onde você está e se mover para um novo lugar. É uma palavra de se reposicionar no Senhor. Talvez você saia daqui sem saber nada diferente daquilo que você já sabia, mas não é para isso essa palavra nessa noite. Essa noite é uma palavra para que você saia daqui crendo num Deus que cura, num Deus que cuida, num Deus que resgata, num Deus que transforma, num Deus que toca, num Deus que muda todo o nosso destino. Foi isso que Ele fez na vida dessa mulher, Ele pode fazer na minha e na tua vida. Ele continua fazendo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo capaz de fazer todas as coisas. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim. Tiago escreve: Elias, 500 anos, mais de 500 anos para trás, o grande profeta Elias, Tiago escreve, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo,
e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Sabe o que Tiago está aqui nos lembrando, amados? Que o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus de Isaías, o mesmo Deus de Jeremias, o mesmo Deus dos grandes homens da palavra de Deus, o mesmo Deus de Noé, é o mesmo que habita em mim e em você, e é capaz de transformar o nosso destino. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Os discípulos responderam: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, aleluia, eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus de um jeito que Ele, quando nos toca, Ele nos deixa sem chão, Ele nos deixa transformados, Ele nos deixa atemorizados e tremendo, porque essa mulher sabia que ela corria um alto risco de vida agora por ter infringido a lei. Ela infringiu a lei de tocar, ela estava impura, lembra? Ela estava impura. Mas pensa que ironia, ela não estava mais. E agora? Eu estava impura, mas agora não estou mais. Mas eu toquei. E Jesus, o nosso Salvador, olha para ela e diz, filha, a tua fé. Ele diz, filha, a tua fé. Eu digo a você, igreja, a tua fé. Eu digo a você que está em depressão, a tua fé. Eu digo a você que está com enfermidade, a tua fé. Eu digo a você que está entristecido e deprimido, ou seja lá qual for a situação, a tua fé é capaz de tirar de onde você está e te levar para um novo lugar, para que você viva o inexplicável de Deus. Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de fazer, aplauda Ele, é para Ele que você está aplaudindo. E Ele diz assim para ela, ó, vai em paz, ei, está tudo bem agora, continua vivendo essa vida que estava sendo perdida, que estava indo embora, que você estava ali perdendo essa vida, vai em paz, mulher, fica livre do teu mal, fica livre da tua preocupação, porque eu te curei, diz o mestre. Imagine comigo aqui, imagine comigo se Deus mudar o teu quadro. Imagine, vamos sonhar junto aqui, eu quero te fazer imaginar nessa noite, se Deus ouvir a tua oração e o teu clamor, e se Ele resolver dar ouvidos a você, e se Ele resolver receber o teu choro e o teu pranto, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Será que um jejum, um clamor, será que acordar na madrugada, será que vai valer a pena? Se Ele mudar o teu quadro, se Ele mudar o teu histórico, se Ele mudar o destino de uma tragédia ou de alguma coisa assim, porque você se levantou e você resolveu importunar e dizer, Jesus, eu só estou fazendo o que o Senhor me ensinou. Veja, Ele não está pedindo mais nada, Ele fala, ó, é para importunar mesmo, tá? É o que Ele está falando. Lucas capítulo 11. Quantos aqui desejam importunar ao Senhor, entendendo que é a forma em que Ele nos ensina a orar, para ter o seu quadro transformado pelo poder que habita em Cristo Jesus? Eu quero pedir a você então para que você fique de pé. Tem como o pessoal do louvor subir, por favor? Antes de nós continuarmos a outra parte do culto, por entender que essa palavra é uma palavra de movimento, por entender que essa palavra é uma palavra de passos de fé, quero desafiar a você nessa noite, que está com alguma situação
algum quadro, dos exemplos que eu dei, ou talvez daquilo que eu nem falei. Talvez teu problema é uma grande dívida financeira. Talvez o teu problema é uma inimizade com algum parente teu que você está sem falar há anos. Eu não sei qual é o quadro que você se encontra nesse momento. Talvez um problema conjugal que você está prestes a se separar, ou você já até saiu de casa. Eu não sei qual é o teu caso. Mas eu quero te convidar a ser como essa mulher nessa noite. E a partir dessa noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar a reagir em não se conformar com aquilo que está lhe causando morte. Eu quero te convidar a dar uma mexida, uma chacoalhada na apatia da tua fé nessa noite. Talvez você já tenha se conformado e a tua oração já se tornou: Senhor, seja feita a tua vontade. Ok, devemos orar assim, porque assim o Senhor também nos ensinou. Mas se não há o dá-nos no começo, nós não estamos nem pedindo e nem rogando. Então talvez você precise aprender nesse momento a pedir. Talvez você precise nesse momento aprender a se inconformar com a situação pela qual você está vivendo. Para que essa apatia seja chacoalhada de você. Assim como Davi, que teve aquele caso com Batseba e aquele filho nasceu já jurado de morte pelo próprio Deus. Davi não se conformou com aquilo, Davi foi ao pó. Davi rasgou as suas vestes, Davi jogou cinzas na sua cabeça. E ele clamou e pranteou por aquela criança, até que o Senhor a levou. Aí quando o Senhor a levou, os seus servos ficaram com medo de avisar Davi que ele havia morrido. Mas eles se assustaram, porque eles se aproximaram de Davi e disseram o que havia acontecido. Davi se levantou e foi tomar um banho. E os seus servos perguntaram: poxa vida, mas você estava mal até agora? Ele falou: mas enquanto havia vida, eu lutei. E a mensagem para você nessa noite é justamente essa: enquanto há vida, lute. Desenvolva a tua fé. Exercite a tua fé. Rompa no sobrenatural. Seja ousado. Dê atos proféticos. Faça atos proféticos, se assim o Espírito impelir você a fazer. Não precisa repetir a receita de bolo da palavra de Deus no que diz respeito ao ato profético. Ah não, agora eu vou dar 7 voltas em volta. Deus talvez peça para você uma coisa completamente diferente. Ouse no Espírito de Deus. Ouse no Espírito de Deus. Seja um guerreiro de fé. Seja ousado, seja corajoso. Deixe as marcas nesse machado da fé da tua vida, em nome de Jesus. Tira ele da prateleira, queima essa prateleira. Anda com esse machado nas mãos e faça com que a tua vida seja de fé em fé, de glória em glória, ao caminho da eternidade, em nome de Jesus. Vamos orar então, feche os teus olhos. Pai amado, nós clamamos a Ti, Deus. Oh Senhor, por um avivar nessa noite, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti nessa noite, Deus, por um derramar do Teu Espírito. Senhor, nós não nos conformamos com nós mesmos nessa noite. Nós queremos sair de onde estamos, Deus, para irmos a um lugar novo, a um lugar de fé, a um lugar de ousadia, a um lugar de intrepidez nas nossas orações. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos nessa noite. Livra-nos, Senhor, de toda apatia. Livra-nos, Senhor, de toda condenação. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos amados. Eu oro, Senhor Deus, para que nessa noite haja um desatar de fé no meio de nós. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor venha trabalhar em cada coração, na medida dos passos dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se encontre com eles aqui nessa noite, nesse lugar. Que o Senhor os toque nessa noite, nesse lugar. Que o Senhor os renove nessa noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Se você
Meu irmão, minha irmã amados, se você almeja por mais fé, se você percebe que você tem andado apático e você deseja pleitear, se você deseja batalhar em fé por uma mudança de um quadro na tua vida, eu quero convidar você a vir aqui na frente, se ajoelhar e fazer uma oração honesta na presença de Deus, se derramando na presença dele nesta noite aqui, em nome de Jesus.